Nesta aula, iremos falar sobre hardware e quais as partes de um computador. Também veremos quais as funções específicas de cada uma dessas partes e nesta videoaula já teremos exemplos práticos. Como vimos na aula anterior, o hardware representa a parte física do computador, ou seja, tudo aquilo que podemos tocar. São as partes do computador, que nós vamos chamar de componentes daqui em diante. Componentes são peças que possuem funções específicas e elas juntas compõem o computador. Existem vários tipos de componentes. E para começar, vamos falar dos componentes mais básicos. Primeiro, o mouse. É um componente que permite que quem usa o computador possa comandar a seta, ou o cursor. É a flechinha que vemos andando pela tela. É com o mouse que damos comandos simples para o computador, como o de selecionar algo, por exemplo. O mouse traz as opções de movimento para deslizar o cursor pela tela, possui o clique único com o botão do lado esquerdo do mouse, que seleciona algo na tela ou executa alguma função, o duplo clique, que serve para selecionar alguns recursos mais específicos, o clique do lado direito, que abre um menu de opções a respeito do item clicado, e clicar e arrastar, que irá mover os itens de um lugar para outro. Agora, vamos treinar um pouco. Com o nosso computador ligado, vamos ver uma tela mais ou menos como essa. A tela de vocês vai ter vários ícones diferentes, pode ter um plano de fundo diferente, uma barra de tarefa com ícones diferentes, ou então pode até ter outra cor na barra de tarefas. No meu caso, eu estou usando o sistema operacional Windows 10 e estou usando ele no notebook, por isso aqui embaixo nós vemos o ícone que mostra a porcentagem de bateria que o meu computador tem. E uma prévia de mais ou menos quanto tempo restante nós ainda temos de bateria. Essa flechinha que nós estamos vendo se movimentando pela tela é o que nós chamamos de cursor do mouse. É este elemento que nós vamos controlar com o componente mouse que você terá no seu computador. Existem vários tipos de mouse, mas o mais conhecido é o mouse comum, com um botão na esquerda e um botão na direita, um botão de rolagem no meio, que pode ser clicado. Esse botão de rolagem no meio nós não vamos utilizar por enquanto, vamos apenas nos concentrar no botão da esquerda e no botão da direita. Mexendo o mouse, nós vamos ver a primeira utilização que ele pode ter, que é a movimentação. Repare que quando o mouse troca de um ambiente para o outro, ele pode mudar o seu formato, mas ele continua sendo controlado da mesma forma. Mexendo o mouse para cima, o cursor se move para cima, para baixo o cursor vai para baixo, para a esquerda, para a direita. Utilizando o clique único do mouse nós podemos ativar aplicativos e também selecionar arquivos e pastas. Com o clique duplo nós podemos abrir uma pasta e executar diversos arquivos. Apertando no X, nós podemos fechar essa pasta. Apertando no maximizar com o mouse nós podemos deixar essa pasta grande ou pequena. E apertando em minimizar, nós podemos esconder essa pasta para mais tarde abrir ela novamente. Com o clique do lado direito do mouse, podemos abrir um menu de opções que vai ter várias opções para que nós possamos utilizar. Estas opções dependem dos programas instalados no seu computador e podem ter várias funções. Como, por exemplo, ver quais são as propriedades deste arquivo ou pasta que foi selecionado. Clicando e arrastando, nós podemos gerar diversos efeitos, como esse de grifar um texto. Clicando com o mouse com o botão esquerdo e arrastando ele, podemos gerar o efeito de clicar e arrastar selecionando um item. Também podemos clicar e arrastar dentro do desktop, que é a nossa tela principal, gerando áreas que vão selecionar mais itens. E clicando e arrastando estes itens, podemos movimentar eles pela tela. E também jogar pastas umas dentro das outras. Estes efeitos nós veremos na próxima aula. O mouse é uma ferramenta que ajuda muito quem está utilizando o computador, mas saiba que nem sempre ele existiu. Antes disso, os computadores traziam apenas a opção do teclado como método de entrada. Então vamos ver o nosso segundo componente, que é o teclado, usado para inferir comandos contendo todas as letras do alfabeto, assim como números, símbolos e teclas de função. O teclado é o componente que nos permite digitar textos, nos locomover pela tela e ativar funções
dentro do computador. Vamos treinar um pouco a utilização do teclado. Com o teclado, então, nós podemos estar dentro de um bloco de texto, pode ser um bloco de texto do bloco de notas, como esse que eu abri aqui, que nós veremos quando estivermos utilizando os programas do Windows na próxima aula do nosso curso, e dentro deste arquivo nós podemos escrever utilizando o teclado. O teclado, então, como foi dito, vai poder escrever letras, vai poder escrever números, vai poder escrever letras com acento, vai poder escrever acentos sem letras, vai poder pular linha, dar espaçamentos de vários tipos e também escrever letras maiúsculas. Tudo isso é possível utilizando os vários comandos que o teclado possui, e esses comandos precisam ser entendidos para que o teclado possa ser utilizado corretamente. Primeiro, vamos entender o uso das teclas em si. Para escrever a palavra batata, apertamos na letra B, depois apertamos na letra A, depois na letra T, depois na letra A, depois na letra T, depois na letra A novamente. Se você quiser escrever batata lavada, você pode apertar espaço e escrever nas letras novamente. Se quiser escrever uma palavra com acento, como o nome José, por exemplo, na hora que você for digitar a letra E, que é a letra que vai ter o acento agudo, você precisa procurar o acento agudo no teclado, apertar ele. Veja que nada aconteceu, mas quando você apertar a letra E, se ela for uma letra que pode ter acento agudo, vai conter o acento agudo. A mesma coisa para todos os outros acentos. Veja que algumas letras têm caracteres em cima delas e alguns números também. Alguns acentos também podem ter caracteres. Estes caracteres precisam ser acessados a partir da tecla Shift. A tecla Shift, que é a tecla que possui uma seta, quando for apertada, irá mudar as funções das teclas do seu teclado, mudando para as funções que estão escritas acima dos componentes. Perceba, se você apertar na tecla Shift e depois apertar na tecla 1 simultaneamente, o ponto de exclamação aparece na tela. A mesma coisa para o acento circunflexo. Se você apertar a tecla Shift e o acento circunflexo, e depois, sem apertar a tecla Shift e apertar a letra, o acento circunflexo aparece. Se você quiser escrever letras maiúsculas, estas letras devem ser escritas com a tecla Shift apertada. Foi assim que o J de José foi escrito no nosso exemplo. A tecla Caps Lock serve para deixar as suas letras permanentemente maiúsculas. Ela não funciona como um substituto permanente da tecla Shift, pois não vai mudar o comportamento dos números e dos acentos. Ela apenas faz com que as letras fiquem maiúsculas. Se você apertar a tecla Caps Lock uma vez, você pode escrever qualquer texto que quiser, e o seu texto sempre será escrito em letra maiúscula. Se você apertar ela novamente, o texto volta a ser escrito com letras minúsculas. Muitas senhas diferenciam letras maiúsculas e minúsculas, por isso sempre preste atenção para ver se o Caps Lock não está pressionado. Muitos sistemas operacionais e computadores mostram um aviso quando essa tecla está pressionada. A tecla Tab tem duas funções. Uma delas é quando você está utilizando textos e a outra dela é quando você está com algum arquivo selecionado. Quando você está digitando textos e aperta Tab, este texto irá ter um espaçamento. Quando você está dentro de um programa ou dentro de algum arquivo selecionado e aperta Tab, o Tab se dirige para o próximo programa possível. A tecla Ctrl serve para aplicar comandos especiais, como Ctrl+C e Ctrl+V, por exemplo. Olhe só que comando impressionante. Se você apertar Ctrl mais a letra C, quando algum texto estiver selecionado, e depois apertar Ctrl+V, este texto será reescrito exatamente como foi selecionado. E você pode fazer isso quantas vezes quiser. Isso também funciona para arquivos e imagens. Aprenderemos mais sobre estes comandos nas próximas aulas do nosso curso. A tecla Alt também serve para dar comandos e modificar comandos do nosso computador, como por exemplo o comando Alt F4, que fecha o arquivo que está aberto nesse momento. E mais acima, temos as teclas de função, os Fs. Cada um dos Fs vai ter uma função diferente dependendo do programa que está aberto. Só é muito importante saber que nenhuma das teclas de função serve para digitar textos. Temos a tecla Enter, que serve para pular linha e executar comandos, e temos a tecla Backspace, que serve para apagar textos. Monitor é o display onde você verá a imagem do computador. É a tela do computador, basicamente. Hoje em dia, vários televisores já podem ser utilizados como monitor. O monitor é formado por diversos quadradinhos minúsculos
que podem trocar de cor. Nós chamamos cada um deles de pixel. Um pixel não tem um tamanho definido. Na verdade, geralmente tentamos colocar o maior número de pixels que pudermos dentro do mesmo espaço, ou seja, dentro de uma tela. A quantidade de pixels que cabem em uma tela é o que chamamos de resolução, e cada tela possui uma resolução máxima diferente. Telas com tamanhos iguais podem ter resoluções diferentes, pois podem ter quantidades máximas de pixels diferentes. Quanto mais pixels, mais detalhes o monitor pode reproduzir. É possível modificar a resolução de uma tela dessa forma. Podemos mudar a resolução de uma tela apertando com o mouse lado direito no nosso desktop, ou seja, na nossa página inicial, e ir na opção Configurações de exibição. Aqui poderemos ir nas opções de vídeo avançadas e em resolução podemos mudar a nossa resolução para outra que for desejada. O gabinete. O gabinete é a caixa onde são guardados os componentes internos do computador. Aqueles que nós não vamos mexer, a menos que alguma peça seja trocada ou deixe de funcionar. Dentro do gabinete, temos peças de grande importância para o funcionamento do computador. Também no gabinete, temos algumas portas de entrada e saída, que é importante você saber reconhecer. São elas as portas USB, a porta que você mais irá utilizar. Nela podem ser ligados diversos dispositivos periféricos sem a necessidade de desligar o computador, como o mouse, o teclado, celulares, impressoras, caixas de som, pendrives. A lista de dispositivos é enorme, sendo uma porta muito versátil e ainda não explorada completamente. Temos também a entrada VGA, que é para o cabo do monitor se ele for neste padrão, a entrada HDMI, que é uma entrada para o cabo de ambos áudio e vídeo de alta definição para monitores de alta resolução e que reproduzem som. Muitos televisores hoje em dia usam entradas HDMI, por isso podem ser utilizados como monitor. Temos a entrada auxiliar P2, que é uma entrada para fone de ouvidos e microfones normais, a entrada de cartão SD, para colocar cartões SD que guardam arquivos. Temos a entrada de internet, que permite que o cabo de internet seja conectado para o seu computador poder acessá-la. Existem também em alguns computadores as entradas PS2, de mouse e teclado, que são entradas mais antigas. Hoje em dia, normalmente, todos os teclados e mouses vêm com entradas USB. Também podemos conectar no computador impressoras de papel para as nossas fotos e documentos, um scanner para poder mandar imagens de fotos e documentos para dentro do computador, microfones e caixas de som para reproduzir os áudios do computador, uma webcam que envia vídeos para dentro do computador, controles de videogame para jogos, além de uma infinidade de outros dispositivos que são disponíveis graças às portas USB, que são universais. Chegamos ao final da nossa aula. Nessa aula nós aprendemos quais são os componentes externos que compõem o computador e como nós podemos utilizá-los. Na próxima aula, iremos aprender quais são os componentes que estão dentro do gabinete, que são componentes responsáveis pelo funcionamento do computador por baixo dos panos. Até a próxima aula e continue estudando!